Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de encontros que foram marcantes para as pessoas que se encontraram com Jesus. E hoje vamos estudar acerca de uma passagem que fala destes encontros muito singulares que Maria de Betânia teve com o Senhor Jesus. Isto foi numa casa em Betânia, em casa de um homem chamado Simão, o leproso. Provavelmente alguém que tinha sido curado da lepra pelo Senhor e agora, numa atitude de amabilidade para com ele, de respeito, de consideração e também gratidão, convido para ele ir comer à sua casa, reclinar-se na sua mesa. E com certeza que este convite foi um lenitivo para Jesus. Porque quando é que isto aconteceu? Marcos capítulo 14, dali a 2 dias já era a Páscoa e a festa dos pães asmos. A Páscoa aproximava-se. E naquela altura as pessoas já tinham as suas mentes e já viviam antecipadamente a alegria da Páscoa. Não somente se iam reunir com os seus familiares, com os seus amigos, mas também iriam partilhar do Cordeiro Pascal, que para eles era a festa mais importante de todas. Comemoravam a libertação da escravidão do Egito. E eles, neste dia, já estavam com esses preparativos. Mas neste dia também, Deus, o Pai, estava a preparar o seu próprio Cordeiro, que era o Senhor Jesus. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós, escreve Paulo, escrevendo aos Coríntios. E Jesus estava ali com alguns amigos, estava com os seus discípulos, mas ele sabia, o seu pensamento estava desdobrado. Por um lado, sentia o calor humano, o calor da amizade, apreciava a companhia, mas a sua prisão, a sua morte aproximava-se a passos largos. E é neste contexto e neste espírito, neste ar que se respirava ali, que Jesus tem esta experiência com Maria de Betânia. Mas nós poderíamos ler esta passagem em João capítulo 12, em Mateus capítulo 26, são passagens paralelas. Mas vamos ler a de Marcos capítulo 14, do versículo 3 até ao versículo 9, porque pensamos nós que é a passagem que nos fala acerca de alguns detalhes que as outras duas passagens não narram. Também convém chamar a vossa atenção para o seguinte: em Lucas capítulo 7 há uma passagem que muitas vezes é confundida com esta, mas os intervenientes, nomeadamente as mulheres, são outras. E a casa onde isto aconteceu também é outra casa. A passagem que vamos ler aconteceu em casa de Simão. A passagem de Lucas capítulo 7 foi uma mulher pecadora, não era Maria de Betânia, que também derramou um frasco de unguento, de perfume, de nardo puro sobre a cabeça e os pés de Jesus, mas a casa era de um fariseu, que também naquele dia tinha convidado Jesus para a sua casa. Mas vamos à nossa passagem em Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que é este desperdício de bálsamo? Porque este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiseres, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O Senhor honra aqueles que o honram. Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, honrou Jesus desta forma. E Jesus, com a reciprocidade que lhe era peculiar, com a recompensa de 100 vezes mais, ele disse: onde o Evangelho for pregado, este registro estará lá, como nós constatamos hoje, ao lermos a palavra de Deus. Bem, Jesus está em casa de Simão,
Nós não sabemos se Maria também foi convidada para aquela refeição ou não. Provavelmente, como era em Betânia, ela conhecia os donos daquela casa, conhecia Simão e a sua família, mas o que é importante aqui é que ela foi e não foi de mãos vazias. Ela levava consigo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Este perfume, por regra, era importado da Índia e era colocado num recipiente que, por si só, era precioso. E muito mais precioso era o nardo puro que esse frasco continha. E nós lemos que Maria quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. A passagem de João, ou de Mateus, diz que derramou este perfume nos seus pés. Aqui diz que foi sobre a sua cabeça. Em que é que nós ficamos? Bem, é fácil. Derramou sobre a cabeça e sobre os pés. Preciosíssimo. Porquê? Porque era caro. Mais de 300 denários. 300 denários era aquilo que um trabalhador braçal ganhava de salário durante um ano. Valia mais do que 300 denários. Os discípulos indignaram-se. E o que foi o porta-voz dessa indignação foi Judas Iscariotes. Alguns deles indignaram-se. A palavra indignar aqui é uma palavra muito forte. Não foi apenas uma contrariedade, não, foi muito pior do que isso. Foi uma atitude violenta para com Maria. A indignação é um sentimento de ira, até de cólera, provocado por um ato que nós pensamos que é imoral, que é injusto e que é indigno. Foi assim que eles avaliaram a atitude de Maria. Nós não lemos que ela se tinha defendido. Mas Jesus defendeu-a e disse: deixai-a, ela praticou uma boa ação para comigo. Judas arrasou dizendo que aquele dinheiro melhor que aquele perfume podia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ele era ladrão, ele tomava conta da bolsa. Era como que o tesoureiro dos apóstolos. Ele era aquele que administrava a parte financeira. E Jesus disse, numa outra ocasião, que ele era ladrão, que ele roubava, ele desviava dinheiro. E então ele pensou, se nós vendêssemos este perfume, a minha comissão seria considerável. Ele não estava preocupado com os pobres, estava preocupado com mais uma oportunidade que ele perdeu de desviar algum desse dinheiro. Mas Jesus disse, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela fez aquilo que, por exemplo, nós lemos no Evangelho segundo Marcos, que 3 mulheres, no domingo da ressurreição, elas dirigiram-se ao sepulcro onde Jesus estava. Quem foram? Elas foram muito cedo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. E elas levavam perfumes para ungir o corpo de Jesus. Elas foram quando Jesus tinha sido sepultado. Mas Maria antecipou-se. Ela derramou este perfume enquanto Jesus estava vivo. Não é de sumenos importância. Nós não lemos que ela se juntou a estas mulheres. Ela fez isto antes. Quantas e quantas vezes nós demonstramos afeto e a consideração que temos para com os nossos entes queridos na hora da sua morte ou após a sua partida? Nesse momento nós oferecemos as flores que nunca oferecemos antes. Temos palavras de apreço que nunca lhes dissemos enquanto eles estavam entre nós. Mas Maria teve a sabedoria. Nós até pensamos aqui numa coisa, que foi, ela aparece várias vezes aos pés de Jesus. Uma vez estava em sua casa e Marta estava muito atarefada e Lázaro também estava em casa, mas Maria estava aos pés de Jesus a ouvir a sua palavra. Há um versículo na Bíblia em que nós lemos que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E uma pessoa que constantemente
que frequentemente, melhor direi, está aos pés de Jesus, nesta postura de adoração, nesta atitude de discípula, a beber as palavras de Jesus, a alimentar a sua alma, a sua mente também. O Senhor, para uma pessoa assim, não tem segredos. E nós pensamos que numa dessas vezes em que Maria está aos pés de Jesus, Jesus abre o seu coração, fala-lhe acerca do seu propósito, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E nessa busca ele teria que dar a sua vida. E Maria tem essa percepção, ela tem esse sentimento. Ela sabe que isso vai acontecer. E, de uma ou de outra forma, ela está consciente que falta pouco tempo, poucos dias. E então ela antecipa-se. E Jesus é ele próprio que diz, ela antecipou-se a ungir para a minha sepultura. Maria sabia aquilo que os outros não sabiam. Aquilo que os apóstolos, nomeadamente, nunca deram importância, apesar de Jesus lhes falar abertamente que isso iria acontecer, que era necessário ir a Jerusalém e padecer e ser morto. E depois falou também na sua ressurreição. Mas eles nunca valorizaram isso. Estavam noutra onda. Isso não se confinava com as suas ambições de terem agora já alguém, neste caso o Senhor, o seu Messias, para os libertar do jugo romano. E não se aperceberam desta nuance que antes da glória teria que haver a cruz. Os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Primeiro a cruz, depois o trono. Mas Maria sabia. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui é o seguinte. Maria antecipou-se. Ela antecipou-se devido a este conhecimento. Nós vemos também que ela partiu aquele frasco e derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus e também nos seus pés. Ela não ficou com nada para ela. Ela deu tudo. Muitas vezes nós, à semelhança de Ananias e Safira, ficamos com uma parte. E às vezes é a melhor parte que nós ficamos para nós. E damos ao Senhor as sobras, os restos do nosso tempo, da nossa disponibilidade para o servir. Damos as moedas das nossas economias. Damos o resto dos nossos dias. E muitas vezes o nosso reavivamento dá-se na última etapa da nossa vida, quando temos limitações físicas motivadas pela idade avançada. Temos uma consagração maior. Mas descuramos o Senhor na nossa juventude. Não lhe demos tudo. Maria fez aquilo que alguns adoradores faziam, não se limitavam a oferecer um sacrifício, ficando com parte daquilo que ofereciam, nomeadamente o cordeiro. Mas havia aqueles que ofereciam holocaustos. E nessas ofertas, nesses holocaustos, eles não ficavam com nada. Era tudo para Deus. E Maria de Betânia, parte o frasco, fica sem nada. Mas Jesus equacionou essa postura da seguinte forma. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, ganhá-la-á. Alguém um dia disse, ou ele é Senhor de tudo, ou então é Senhor de nada. E para Maria, ele era o Senhor de tudo. Ela antecipou-se. As críticas choveram. Liderados por Judas Iscariotes, ele indignou-se e outros discípulos também juntaram a sua indignação à indignação de Judas. A palavra para indignar é a mesma palavra que era usada para quando o mar estava agitado e as ondas eram gigantes. O bramar do mar. O bramar. Eles murmuravam, eles bramavam, e eles estavam como que fora deles próprios. A indignação significa uma forte reação de revolta ou de descontentamento, uma reação de desprezo e de repulsa em relação a algo que nós consideramos injusto, imoral, indigno ou ofensivo. Foi assim que Judas Iscariotes
e outros apóstolos entenderam este gesto tão bonito, tão vindo da alma e de um coração quebrantado de Maria. Às vezes somos tão injustos a julgar os outros e julgamos mal. A atitude de Maria não foi beliscada. Este seu ato de adoração, de entrega, ela não deixou que fosse contaminado pela indignação dos discípulos. Por isso, simplesmente, ela não se defendeu. Nós muitas vezes apressamos-nos a justificar os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Retaliamos em relação às críticas que nos fazem e nós também criticamos. Maria seguia aquele que, quando o injuriava, não injuriava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Mas Jesus defendeu-a. Jesus disse: deixai-a. E portanto faz uma afirmação que os séculos têm constatado como sendo verdadeira. Os povos sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Nós nem sempre temos oportunidade para servir o Senhor. Jesus disse: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estamos aqui, na nossa vida, que deve haver esta adoração, esta consagração, esta entrega de tudo. Um desperdício. Como que se esta consagração, se esta atitude para com o Senhor fosse um desperdício. Lemos também em João que quando Maria fez isto, a casa encheu-se com um cheiro de perfume. Um coração que adora, que se assenta aos pés de Jesus e adora, que se entrega, faz exalar da sua pessoa, da sua vida, o bom cheiro de Cristo. Para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem, diz Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Mas isto não se pode aplicar a todos. É mais para os adoradores. Jesus defendeu-a e sabem, o apóstolo Paulo dizia: a mim tanto se me dá de ser julgado por vós. Quem me julga é o Senhor. No fundo, o que importa é a opinião que o Senhor tem a nosso respeito. E como é que o Senhor avaliou este gesto de Maria de Betânia? Como é que ele o classificou? Ele disse: ela fez o que pôde. Eu não sei qual é a nossa ambição espiritual. O que é que nós gostaríamos que o Senhor nos dissesse? Quando no tribunal de Cristo nós formos agraciados, nós formos premiados, galardoados pelo Senhor. Dá-me permissão para esta partilha. Eu não sei o que é que o Senhor vai dizer a meu respeito, mas se Ele apenas dissesse isto, se Ele apenas usasse essa expressão em relação à minha vida: este fez o que podia, para mim seria suficiente. Que o Senhor possa, no mínimo, dizer a cada um de nós, como disse a Maria de Betânia: este fez o que podia, para a sua glória. Amém.